Olá, irmãos e irmãs, eu me chamo David, sou seminarista aqui da nossa Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro. Sou natural lá de São Gonçalo, de Santa Isabel, mais conhecida como a Suíça Gonçalense. Ponto mais alto, mais frio, mais aconchegante de onde eu vim, de onde eu nasci, onde eu fui criado e também onde eu descobri a minha vocação sacerdotal. Durante esses 9 anos de formação, hoje eu posso dizer que eu sou chamado ao sacerdócio, porque é um longo caminho de discernimento, de aprofundamento, do chamado que Deus me fez quando eu ainda era criança, lá nos Coroinhas, na paróquia Nossa Senhora da Conceição e Santa Isabel de Portugal. Foram longos anos de discernimento, de acertos, de erros, de escuta, mas também de surdez, onde eu não quis ouvir a voz de Deus e, por vezes, fui andando por caminhos diversos, até que um belo dia Nosso Senhor, através de um retiro, me resgatou, me chamou e colocou novamente essa centelha do amor no meu coração, do chamado à vocação sacerdotal. Desde 2017 eu estou nesta casa de formação, sendo formado, aprendendo, discernindo o chamado de Deus para a minha vida e a minha felicidade pessoal. Mas ainda quando eu era coroinha, com os meus 13, 14 anos, foi a primeira vez que eu ouvi esse desejo no coração. Eu lembro que eu falava com o meu pároco: "Padre, eu acho que eu quero ser padre." E quando eu pronunciei essas palavras, parece que eu coloquei uma trave no meu coração, me fechei. Falei, não quero isso, não vai ser isso para a minha vida. E passei toda a minha adolescência, o início da minha juventude, negando esse chamado, namorando, discernindo a vocação matrimonial, mas eu não encontrava aquela paz do coração. E foi aí que eu tive, através do meu diretor espiritual, muito importante na minha vida, esse caminho mais esclarecido para vir ao seminário e fazer um caminho mais seguro, mais sincero, dentro de um chamado específico. Então, ao longo desses anos, eu fui caminhando, discernindo, passando pelo propedêutico, pelo discipulado, e agora no último ano de configuração, poder dizer, me sinto chamado ao sacerdócio, me encontro nessa vocação tão divina, mas que Deus confia a homens frágeis, a homens limitados. Falar um pouquinho também da minha família nesse processo. Eu lembro que a primeira vez que eu falei com a minha mãe, ainda com 14 anos, foi um momento assim muito emblemático no meu chamado. Porque eu esperava da minha mãe, que sempre me apoiou, que sempre esteve ao meu lado, aquele abraço. Nossa, meu filho, que alegria. Mas foi exatamente o contrário. Minha mãe, ela não esperava que eu, David, quisesse ser padre. E quando eu falei com ela, ela virou para mim e falou assim: "Meu filho, se um dia você estiver no altar e me ver chorando, vai ser de decepção e não de orgulho." E aquilo me marcou muito. Eu guardei no coração e como eu já estava querendo fechar-me para o chamado, foi mais fácil. Mas ao longo dos anos, Nosso Senhor foi me incomodando. E aí um belo dia, eu cheguei para mim e falei assim: "Mãe, olha, já se passaram longos anos que eu falei com a senhora que eu queria ser padre, mas esse desejo no meu coração continua e eu preciso fazer esse discernimento." E aí minha mãe deu uma resposta totalmente diferente. Ela falou assim: "Meu filho, durante todos esses anos eu fui vendo que você não se encontrava. Talvez agora você se encontre." E eu fiz o vocacional do seminário e ao longo de todo o ano de vocacional minha mãe se manteve silenciosa, rezando. Meu pai, quando eu falei com ele ficou meio desconcertado, mas não expressou nenhuma emoção. Mas ao mesmo tempo também não queria que eu saísse de casa. Mas quis a graça de Deus que ao longo de todo o período de discernimento, ele fosse trabalhando isso no coração dos meus pais. Então, no ano de 2017, dia 4 de fevereiro, quando eu ingressei no seminário, eu lembro como se fosse hoje, assim, aquelas portas do Carmelo lá de Tanguá se fechando, meus pais indo embora, e essa alegria no coração dos meus pais de me entregar para a igreja, para esse processo de discernimento. Hoje eu posso dizer que Nosso Senhor ele soube trabalhar não só na minha vida, não só no meu coração, mas também no coração e na vida dos meus familiares, dos meus pais, do meu irmão, que hoje, em breve, está completando 17 anos, e acolheram esse chamado que Deus fez e, ao mesmo tempo, se abriram também ao chamado que Deus faz na vida pessoal de cada um deles. Hoje eu posso dizer que eu sou o jovem mais feliz do mundo porque me encontrei na vontade de Deus. Estou em paz. Aquele David de antigamente que sempre estava atribulado, procurando respostas, hoje encontrou, escutando a voz de Deus, essa resposta necessária para o meu processo, meu progresso pessoal e espiritual. Isso é um pouquinho da minha história vocacional que eu queria compartilhar com vocês e pedir que reze sempre por nós, seminaristas, pelos nossos familiares, para que saibam acolher e, ao mesmo tempo, apoiar e acompanhar cada um de nós que estamos nesse processo de escuta
e resposta à vontade de Deus. Hoje eu e a minha família servimos ao Senhor, estamos felizes, meus pais, os maiores apoiadores da minha vocação, mas que no início não foi tão simples, tão fácil assim. Então, reze por nós e que Deus nos abençoe cada vez mais nessa correspondência ao chamado de Deus.